Parte 1. Dissipando a neblina. Quantas vontades existem? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Diante de tanta confusão no meio evangélico, é justo perguntar qual é a vontade do Senhor. Se até teólogos e livros sobre o assunto parecem nos confundir mais do que ajudar, precisamos descobrir um norte seguro, um caminho que seja bíblico. Mas o que seria um caminho bíblico? É aí que precisamos do auxílio de teólogos do passado, que já se debruçaram delongadamente sobre esse assunto. Evangélicos, em geral, costumam ser bastante ignorantes sobre a história da teologia, e isso nos faz mais vulneráveis a desvios teológicos. Esse conceito de vontade de Deus, apresentado no capítulo 1, tem sido visto por alguns como a visão tradicional. Todavia, um rápido panorama da história da teologia nos mostrará que eles tinham um entendimento muito diferente e mais rebuscado do que esses teólogos modernos. Por isso, precisamos aprender a ler as Escrituras com o auxílio de estudiosos do passado. A primeira coisa que se destaca, por meio desse panorama histórico, é que nem sempre a Bíblia apresenta a palavra vontade no mesmo sentido. Assim como outras palavras bíblicas, como a palavra mundo, pode significar tanto aquilo que é objeto do amor de Deus, João capítulo 3, versículo 16, como aquilo que é alvo do desprazer de Deus, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Assim também as Escrituras apresentam sentidos diferentes para o conceito de vontade de Deus. Pelo menos desde a Idade Média, os teólogos cristãos compreendem que a vontade de Deus não poderia ser descrita com uma simples definição, mas com uma série de distinções. Tais distinções podem ser percebidas a partir de uma análise dos termos bíblicos-chave para essa discussão. Veremos, primeiramente, como a Bíblia apresenta sentidos diferentes para as mesmas palavras, para depois resumirmos como teólogos da história categorizaram essas diferenças. Esse é um capítulo mais denso, que irá requerer de você um pouco mais de atenção. Porém, julgo que será recompensador. A razão de estudarmos teologia bíblica e sistemática aqui neste capítulo é porque entende-se que o estudo teológico é extremamente saudável se feito devidamente. Não é possível compreendermos a vontade de Deus se não conhecermos a Deus. E teologia nada mais é do que conhecimento de Deus. Termos bíblicos. A variedade de termos bíblicos relacionados ao assunto é uma janela para entendermos a diversidade de conceitos embutidos nessas palavras. No Antigo Testamento, o livro de Salmos usa a palavra Ratson frequentemente para se referir à vontade de Deus. Salmo 40, versículo 8, 51, versículo 18, 103, versículo 21, 143, versículo 10. Aquilo que traz prazer a Deus. Provérbios, capítulo 11, versículos 1 e 20, capítulo 12, versículo 22, capítulo 15, versículo 8. O termo epetes, Isaías, capítulo 46, versículo 10, também é traduzido em outros lugares por prazer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ou interesse. Jó, capítulo 22, versículo 3. Por outro lado, o termo aramaico tseba, Daniel, capítulo 4, versículo 35, e o hebraico etza, Salmo 33, versículo 11, 73, versículo 24, 107, versículo 11, Provérbios, capítulo 19, versículo 21, Isaías, capítulo 25, versículo 1, capítulo 46, versículos 10 a 11,
Jeremias capítulo 50, versículo 45, Miqueias capítulo 4, versículo 12, dão a ideia de conselho, propósito, plano. Há verbos importantes para esse assunto, como narra, guiar, dirigir, muito presente no livro de Salmos. Conferir Salmos 5, versículo 8, 23, versículo 3, 31, versículo 3, 61, versículo 2, 73, versículo 24, 78, versículos 14 e 72, 139, versículos 10 e 24, 143, versículo 10. Já o Salmo 25, que fala muito de direção, usa um verbo menos comum com esse sentido de guiar, darak, versículos 5 e 9. Conferir Isaías, capítulo 42, versículo 16 e capítulo 48, versículo 17. O estudo de palavras, contudo, não nos garante compreender o sentido teológico com o qual ela é usada. Etza, por exemplo, no Salmo 107, versículo 11, é sinônimo de palavra de Deus, mandamentos. Veja o paralelo no verso. Enquanto em Isaías, capítulo 46, versículo 10, ela é sinônimo de decretos. Repete-se também pode ser apresentada como aquilo que traz prazer a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ou como sinônimo de determinações. Isaías, capítulo 46, versículo 10. No Novo Testamento, a palavra grega telema é comumente traduzida por vontade. Mateus, capítulo 6, versículo 10, capítulo 7, versículo 21, capítulo 12, versículo 50, capítulo 18, versículo 14, capítulo 26, versículo 42, Lucas, capítulo 22, versículo 42, João, capítulo 5, versículo 30, Romanos, capítulo 1, versículo 10, capítulo 12, versículo 2, capítulo 15, versículo 32, Gálatas, capítulo 1, versículo 4, Efésios, capítulo 1, versículos 5, 9 e 11, capítulo 5, versículo 17, capítulo 6, versículo 6, Colossenses, capítulo 1, versículo 9, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 18, Hebreus, capítulo 13, versículo 21, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículo 17, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. E o verbo telo fala desse querer de Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 18, primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 19, capítulo 15, versículo 38, Colossenses, capítulo 1, versículo 27, Tiago, capítulo 4, versículo 15, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Aqui também os sentidos são variados, às vezes pendendo para regras de vida, outras vezes para os planos soberanos de Deus. Já o termo boule, Lucas capítulo 7, versículo 30, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, versículo 28, capítulo 20, versículo 27, Efésios capítulo 1, versículo 11, é consistentemente traduzido por desígnio, propósito, conselho, facilitando assim o sentido de boulema. Romanos, capítulo 9, versículo 19. O Novo Testamento não tem muitas promessas de direção da parte de Deus. O verbo odegel aparece poucas vezes em relação ao ato de Deus nos conduzir, guiar. João, capítulo 16, versículo 13. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Existe a constatação de que os cristãos são guiados pelo Espírito. Ago, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 18. E de que Deus nos conduz, Ago, ao arrependimento. Romanos, capítulo 2, versículo 4. O verbo kateutino, que aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento,
se refere 2 vezes à direção divina em caminhos de santidade. Lucas, capítulo 1, versículo 79. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. E uma vez Paulo se refere de forma mais genérica a Deus dirigir o caminho. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Provavelmente esperando que a providência divina os levasse até os Tessalonicenses. Porém, tais ideias não são tão abundantes como o conceito de guiar no livro de Salmos, conforme mencionado acima. Além disso, enquanto as afirmações de Salmos costumam apresentar direção para aquilo que é correto, o Novo Testamento não especifica que tipo de direção, mas por ser comum a todo crente, ficamos inclinados a concluir que se trata da mesma direção do Antigo Testamento, não específica necessariamente, mas pautada pela palavra. James Petty se recusa a aceitar a proposta de que Deus não nos guia especificamente. Ele apresenta as histórias do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 24, Êxodo capítulo 13, versículos 21 a 22. A literatura poética e profética, Salmo 5, versículo 8, 27, versículo 11, 31, versículo 3, 48, versículo 14, 139, versículos 9 e 10, Isaías capítulo 49, versículos 9 e 10, capítulo 58, versículo 11, e as une aos textos que demonstram direção após o Pentecostes. Romanos capítulo 8, versículo 14, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Entretanto, em vários momentos do livro, Petty apresenta o caminho da sabedoria como a forma de Deus nos guiar. Esse caminho, sim, é mais evidente na tratativa bíblica do direcionamento. Há ainda palavras como eudóquia, agrado, boa vontade. Mateus capítulo 11, versículo 26, Lucas capítulo 2, versículo 14, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 9, Filipenses capítulo 2, versículo 13, segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, que pode se referir aos propósitos soberanos de Deus, mas não somente isso. E Euarestos, agradável. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Efésios, capítulo 5, versículo 10, Colossenses, capítulo 3, versículo 20, Hebreus, capítulo 13, versículo 21, que está mais relacionado àquilo que traz honra e prazer a Deus. Toda essa diversidade terminológica mostra 2 coisas. Primeiramente, que um mero estudo de palavras nas línguas originais não resolve o problema de entender o que significa a vontade de Deus. Segundo, que precisamos sistematizar as ocorrências da palavra vontade e os diferentes termos sinônimos, a fim de tirarmos algumas conclusões teológicas importantes. A história da Igreja dá testemunho de tal sistematização. Aprendamos com os teólogos do passado. Uma vontade, várias distinções. Toda essa diversidade semântica para os diferentes termos bíblicos apresentados acima foi categorizada em aspectos diferentes da vontade. Amandos Polanos, 1561-1610, o grande teólogo reformado que trabalhou na Basileia, dizia que a vontade de Deus, na realidade, é uma, mas que com vistas à instrução recebeu várias bifurcações. Uma delas afirma que a vontade de Deus pode ser revelada ou oculta. A revelada pode ser antecedente ou consequente à resposta humana. A consequente pode ser legal ou evangélica, isto é, a base de como nossas ações são julgadas. Essa, que é apenas uma das bifurcações, é vista por Richard Miller como exemplo de doutrina detalhada, não especulativa. Deixe-me simplificar. É extremamente prático saber que há coisas que Deus nos revela e há outras que Ele não faz, revelada e oculta. Que a sua revelação contém o que Ele espera de nós e o que faz conosco em virtude de nossos atos,
antecedente e consequente, e de que nossos atos serão julgados conforme estamos sob a lei ou sob a graça, legal e evangélica. Vamos ilustrar tais distinções com uma história bíblica bem conhecida, a do profeta Jonas. Revelada e oculta, Deus revelara aos profetas a lei do Senhor, e por isso não seria difícil para Jonas reconhecer o pecado de Nínive. Mas Deus ocultou do mesmo o seu propósito de trazer grande redenção àquela cidade. Assim também, Deus nos revela a sua palavra, mas oculta de nós quem ele irá salvar, antecedente ou consequente. Deus mostrou ao profeta a tarefa de anunciar o juízo de Deus àquela nação ímpia, e depois lhe mostrou as consequências de rejeitar seu chamado. Semelhantemente, Deus nos mostra os mandamentos a serem cumpridos e nos ensina que o não cumprimento dos mesmos acarreta em disciplina, legal e evangélica. Deus tratou evangelicamente a Nínive pecadora nos dias de Jonas, porém a mesma cidade foi tratada segundo a dureza da lei nos dias do profeta Naum. Da mesma forma, pessoas remidas são tratadas graciosamente por Deus por estarem em Cristo, muito embora tenham cometido pecados semelhantes aos pecados dos que ainda estão sob a condenação. As distinções feitas no decorrer da história da teologia não são sinônimo de que Deus tenha vontades contrárias. As distinções são feitas com base nos diferentes objetos da vontade, mas a vontade é uma só. João Calvino, 1509-1564, percebe que às vezes parece-nos que Deus quer coisas contrárias. Por exemplo, Mateus capítulo 23, versículo 27. Pois ele deseja que sejamos submissos a ele, mas ele não nos conduz a tal submissão. Calvino afirma que, embora nos pareça que a vontade de Deus seja múltipla, ela é uma só e indivisa. Sua sabedoria o conduz a querer, naquele momento, o que parece ser contrário à sua vontade. Essa aparente contradição de Deus querer algo que ele não resolve fazê-lo pode ser explicada pela distinção vontade de prazer e vontade de propósito. Comentando Mateus capítulo 6, versículo 10, Calvino escreve: embora a vontade de Deus, vista em si mesma, é uma e simples, ela nos é apresentada nas Escrituras de duas formas. É dito que a vontade de Deus é feita quando ele executa o conselho secreto de sua providência. Mas aqui nós somos ordenados a orar para que, em outro sentido, a sua vontade seja feita, isto é, que todas as criaturas possam obedecê-lo. Calvino percebe que, embora as Escrituras falem da vontade de Deus como sendo um soberano plano cumprido, há momentos que a vontade de Deus é sinônima dos mandamentos divinos que nem sempre são cumpridos. Aparentemente, duas vontades, uma cumprida e outra não. Teólogos reformados que trabalharam após Calvino exploraram ainda mais as diferentes facetas da mesma vontade. Eles entendiam que, às vezes, a vontade de Deus combinava com a vontade humana, como quando o desejo rebelde de um filho que quer a morte do seu pai combina com o que Deus determina. Por exemplo, Absalão. Veja segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 e 12. Outras vezes, a vontade de Deus não combina com a vontade humana, como quando um filho piedoso roga para que seu pai não morra, mas Deus não o atende. O segundo exemplo ilustra como nem sempre o que é nobre, honroso e agrada a Deus está nos planos de Deus. Em outras palavras, nem sempre o que Deus quer, uma atitude piedosa, é o que Deus quer, planos e propósitos divinos. Um exemplo usado repetidas vezes pelos teólogos reformados do século XVII é o de Abraão. Em Gênesis capítulo 22, Deus pediu que imolasse o seu filho Isaque, mas não permitiu que o menino fosse imolado. Ele ordenou que Abraão provasse sua obediência
oferecendo o seu filho. Mas Deus planejou que tal sacrifício não fosse consumado. Embora esses dois atos da vontade divina sejam diferentes, a minha vontade é que Abraão ofereça o seu filho. E a minha vontade é que o menino não morra. Eles não são contrários, pois ambos são verdadeiros. Sendo assim, Francis Turretin, 1623-1687, afirma que Deus, sem contradição, quis que Isaque fosse oferecido e que não fosse oferecido. Semelhantemente, o fato de Deus manifestar o seu prazer em salvar todo homem por intermédio da fé não está em contradição com o decreto de não salvar a humanidade toda. São vontades diferentes, por assim dizer. Turretin explica. A primeira indica o que é agradável a Deus, o que ele determinou impor ao homem para a obtenção da salvação. Mas a segunda, o que Deus mesmo decretou fazer. Mas essas duas não entram em contradição. Querer chamar à fé e à salvação, contudo negar-se a dar essa fé e salvação. Querer, isto é, ordenar que o homem creia, e negar, isto é, decretar não conceder-lhe fé para que possa crer. Quem deseja é um só, e ele não pode querer coisas contrárias. Sua vontade difere com respeito ao objeto, preceitos, decretos, etc. Mas Deus não estabelece preceitos contraditórios. Não matarás e matarás. Ou faz planos que se excluam. Salvar e não salvar a mesma pessoa. As distinções servem apenas para esclarecer como o objeto daquilo que Deus quer, isto é, da sua vontade, pode ser diferente. A ortodoxia reformada, período de solidificação da teologia reformada após a reforma protestante, passou a esclarecer a vontade de Deus com distinções precisas. Miller resume as distinções em pares de palavras, algumas das quais vêm desde a era medieval. A vontade do beneplácito, voluntas beneplaciti, aponta para o bem que Deus realiza soberanamente, enquanto a vontade de sinal, voluntas signi, sinaliza o que Deus quer do homem. A vontade absoluta, voluntas absoluta, determina o que deve acontecer sem qualquer condição, enquanto a vontade condicional, voluntas conditionata, estabelece, por exemplo, a fé como condição para a salvação. A vontade eficiente, voluntas efficiens sive effectiva, diz respeito ao que Deus realiza diretamente ou através de causas secundárias, enquanto a vontade permissiva, voluntas permittens sive permissiva, se refere ao mal que Deus não impede que aconteça, sem, porém, retirar o concursus divino exigido para a existência das coisas. Algumas dessas distinções se sobrepõem. São tidas por maneiras diferentes de explicar as mesmas coisas. O valor das distinções teológicas. Se você continua lendo até aqui, é porque você é muito perseverante, mesmo quando a teologia parece mais atrapalhar do que ajudar. Todavia, tais distinções nos parecem muito difíceis, porque nunca fomos treinados a pensar dessa forma. Ao menos uma utilidade elas têm, quando nos dão o seguinte alerta. Se nós não aprendermos a distinguir o que queremos dizer por vontade de Deus, produziremos muita confusão. Deixe-me ilustrar com um exemplo comum da política. Cristãos sempre perguntam após uma eleição: será que a eleição de tal pessoa foi da vontade de Deus? Tal pergunta pode ser entendida de formas diferentes. Será que estava nos planos de Deus que tal pessoa fosse eleita? Nesse caso, a resposta é sim. Será que a eleição de tal pessoa estava em conformidade com os interesses de Deus para o nosso país? Nesse caso, a resposta pode ser não. O fato de que estava nos planos de Deus que um determinado líder fosse escolhido não significa que ele foi eleito de forma consciente e sábia pelo povo.
Há muitos elementos relacionados à soberania de Deus e à responsabilidade humana quando estudamos a vontade de Deus. A distinção de termos nos ajuda a sermos mais precisos em nossas afirmações. Há muitos termos modernos que se mostram ignorantes ao que a tradição cristã afirmou. Cristãos frequentemente se referem à vontade permissiva de Deus de maneira diferente do que disseram aos teólogos reformados dos séculos XVI e XVII. O crente de hoje entende que quando coisas más acontecem, Deus as permite. Com isso, ele imagina que Deus não é proativo, isto é, não participa ativamente delas. Não tem nada a ver com elas, não intervém, mas simplesmente as permite. É verdade que a Bíblia usa o verbo permitir, epitrepo, em relação aos decretos de Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 7. Hebreus, capítulo 6, versículo 3. Acontece que Deus frequentemente se mostra o feitor, o causador mor de males que nos sobrevêm, e ele não tem dificuldade de assumir a autoria. Abacuque, capítulo 1, versículos 5 e 6. Isaías, capítulo 10, versículos 5 a 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 19 a 23. Para isso, é preciso entender a doutrina do concursus divino. É certo que Deus não está por detrás do mal, da mesma maneira que ele o está por detrás do bem. Contudo, Deus apresenta seus decretos de destruição e de salvação como sendo a sua vontade. Deus não só permite que haja destruição, mas ele destrói o soberbo. Portanto, em nossos dias, o termo vontade permissiva pode mais atrapalhar do que ajudar. Outro termo moderno, estranho à tradição cristã e às Escrituras, é a vontade individual de Deus. Crentes frequentemente querem saber a vontade de Deus para a minha vida. Um casal pode questionar se Deus prefere que eles adotem uma criança ou tentem ter filhos naturais. Um profissional pode questionar se Deus quer que ele abra a sua empresa ou seja um empregado. Tais questionamentos são justos quando analisamos qual opção expressa melhor nossa obediência aos mandamentos explicitados na palavra. Porém, não precisamos achar que Deus prefere uma das escolhas para mim, que pode ser diferente do que ele prefere para outra pessoa. Não há nada de errado em pensar que Deus tenha planos para cada um de nós individualmente. O salmista escreve: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16. No entanto, não existe algo que Deus espera que nós façamos em obediência a Ele, que não seja válido para outro cristão. Em outras palavras, o que Ele requer de mim, Ele requer de todo ser humano. Um missionário não precisa ficar preocupado se está obedecendo à vontade de Deus ao ir para a África e não para o Oriente Médio. Sua preocupação tem que estar na obediência à grande comissão. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Gary Friesen está correto em combater esse conceito de vontade individual, embora algumas de suas frases pareçam dar a entender que Deus não tenha um plano para cada vida, individualmente. No entanto, Friesen distingue entre cada um de nós termos uma parte individual no plano soberano de Deus, o que ele aceita, e haver uma vontade individual que Deus quer que você saiba. Ele possui uma vontade soberana que controla cada aspecto de nossas vidas, mas Deus não tem preferência por uma escolha individual que devamos tomar. Isto é, em escolhas que não ferem a vontade moral, há uma variedade de opções potencialmente agradáveis a Deus. Os que apostam em descobrir a escolha ideal de Deus ou se frustram em contínua busca por tal conhecimento, ou se tornam enganados ao pensar que Deus lhes deu o direcionamento especial. Em suma, Friesen quer que hajamos responsavelmente, usando a capacidade dada por Deus para o exercício do bom juízo. M. Blaine Smith
concorda com vários aspectos do livro de Friesen, mas julga que não precisamos abandonar a ideia de que Deus tem uma vontade individual para as nossas escolhas. Abandonar esse conceito, conforme Blaine Smith, mina a confiança para se dar um passo de fé e elimina o sentido, o propósito em nossas escolhas. A individualidade fica esquecida. Textos como Mateus, capítulo 26, versículo 42 e João, capítulo 4, versículo 34, tratam de um direcionamento pessoal para Jesus, de questões específicas e singulares de sua missão. Ele deduz que uma vontade para questões pessoais, e não apenas morais, tanto o não moral quanto o moral, também exista para nós. Blaine Smith ainda toma textos como Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que são seguidos da discussão de dons, versículos 3 a 8, e primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, para falar da individualidade no corpo de Cristo, da singularidade que cada cristão tem e precisa descobrir, a fim de provar a vontade de Deus. Reconhecer nossa individualidade é importante para compreendermos a vontade de Deus para nós. Por último, Smith julga que Friesen argumenta contra sua tese de que não há vontade individual, quando ele escreve como tomarmos decisões de forma responsável, usando a direção da sabedoria para encontrar a melhor opção. Se há uma melhor opção em uma decisão, Smith argumenta que precisa haver uma escolha ideal para Deus em nossas decisões. As avaliações de M. Blaine Smith são interessantes, mas demonstram como, infelizmente, o conceito de descobrir a vontade de Deus para a minha vida individualmente ainda está muito enraizado. Primeiramente, vale destacar que a vontade preceptiva não anula nossa individualidade. Descobrimos quais os nossos dons e como servir a Deus, porque Deus nos ordena a tal. Essa é a sua vontade preceptiva, como veremos no próximo capítulo. É claro que somos diferentes partes de um corpo, mas a vontade de Deus é única para todos nós. Que sirvamos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Em segundo lugar, quanto à melhor opção, entendemos que a sabedoria permite pesarmos os prós e os contras de cada situação e escolhermos o que nos parece mais sensato. Veremos isso no capítulo 7. Porém, alguns optam pelo mais seguro, outros pelo mais ousado, na hora de abrir um negócio. Não há razões para deduzirmos que um agrada a Deus e outro não. Se a pessoa que é mais ousada é convencida pela mais conservadora a finalmente escolher um caminho menos arriscado, ela não vai contra a vontade de Deus para a vida dela. A definição de Blaine Smith mais confunde do que ajuda. Por último, os textos referentes à missão de Jesus eram conhecidos do Salvador. Ele sabia os detalhes de sua missão. Não podemos traçar o paralelo com especificidades de nossa missão que não conhecemos, que não nos foram reveladas. Sabemos o traçado geral de nossa missão como discípulos de Cristo, mas os detalhes são descobertos à medida que tomamos decisões sábia e responsavelmente. James Petty afirma que o que é frequentemente chamado de vontade individual de Deus deve ser visto simplesmente como a aplicação dos mandamentos e do caráter de Deus às especificidades da nossa vida. Outra distinção teológica estranha à história da teologia vem de Peter Masters, pastor da igreja que fora pastoreada por Charles Spurgeon. Ele estabelece que devemos buscar a direção de Deus de forma específica para as grandes decisões da vida. Ele está reagindo àqueles que jocosamente exageram ao falar em pedir orientação de Deus para saber qual marca de pasta de dente se deve escolher. Porém, Masters se equivoca ao separar grandes decisões de pequenas decisões, como se Deus só precisasse ser consultado nas coisas mais importantes. A Escritura nos conclama a fazer até atividades tão simples
quanto o comer e o beber, para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Acontece que, para Masters, direção não está relacionada à aplicação dos princípios bíblicos a todas as áreas da vida, mas à atuação especial de Deus, que complementa as diretrizes bíblicas. Esse longo apanhado de distinções equivocadas comprova que até os bons livros sobre vontade de Deus da atualidade avaliam o assunto sem muito conhecimento da história da doutrina. Eles costumam questionar se existe uma terceira vontade por afirmarem haver apenas duas. Na verdade, só existe uma vontade de Deus, mas que pode ser entendida de forma diversificada através de várias distinções. Isso comprova que, com raras exceções, evangélicos não têm aprendido a ler as Escrituras em diálogo com a história da teologia. Por isso, é importante aprendermos das distinções teológicas sobre a vontade de Deus que se solidificaram na tradição cristã. Nós estudaremos duas distinções muito úteis para entender como o cristão deve tomar decisões embasado no que agrada a Deus. Vontade preceptiva versus vontade decretiva, e vontade secreta versus vontade revelada.